Eu vou ler aqui os comentários dos irmãos e depois eu vou passar uma pergunta para o nosso querido pastor Gessival. E vamos ler os comentários dos irmãos. Érico Lucena, da Teologia e História, canal Teologia e História, está dando boa noite, Deus abençoe. Tem um canal aqui do Curso Bíblico Grátis. Ele diz: nos Estados Unidos, na década de 60, foi quando oficialmente iniciou esse movimento, inclusive com distribuição e colagem de panfletos, escrito: Cristo sim, igreja não. Vamos lá. Ele disse like 3. Continuando o mesmo, diz: fui professor do Seminário Batista em São Luís do Maranhão e tratei muito sobre essa temática. Agora o professor Leonardo Ribeiro, pastor, diz: parabéns, Deus continue abençoando vocês, amém. O Curso Bíblico Grátis continua a dizer: uma das razões para tantos desigrejados se dá também, lamentavelmente, pela enxurrada de líderes despreparados e movimentos espiritualistas estranhos no contexto da igreja evangélica. Gláucia Oliveira diz: fico muito feliz com meu pastor Gessival, pois ele tem um conhecimento teológico e humanamente humanamente com suas ovelhas. Glória a Deus. Um abraço, Deus abençoe. Irmão Marinaldo Dias, ele disse: eu saí, no caso ele é desigrejado, porque descobri que Moisés, Josué, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Jefité, etc., ou matavam, ou roubavam, escuta essa, irmãos, ou destruíam. Olha o argumento do irmão, por ter saído. Pois bem, olha o argumento do irmão por ter saído. Meu querido, pastor Gessival, a pergunta é, meu amado, eu sei que o senhor é pastor, e o senhor é uma pessoa experiente, e eu tenho certeza, eu creio que o senhor com certeza já ouviu, ou já viu desigrejados, né? A pergunta é: a maioria dos desigrejados tem cumprido o papel da igreja, no caso, igreja corpo? Eu quero falar para os irmãos neste momento. É muito interessante toda a fala dos irmãos que têm falado aí a respeito dos desigrejados. Não é fácil essa questão, né? Essa questão não é muito simples assim para ser resolvida, porque de fato aí nós vimos aí o nosso irmão Marcos falando aí, e o professor Marcos falando que de fato temos algumas pessoas que são ativistas, né, em questão ao desigregismo, né? Ele vai contra a instituição cristã religiosa, né? A instituição religiosa cristã. Então, de fato, primeiro precisamos saber, como já foi feita aí essa introdução a respeito da igreja, né, o que é igreja. Porque muitas das vezes as pessoas fazem uma troca do termo igreja com templo, né, e às vezes associa a palavra igreja com templo. De fato, a palavra igreja, né, que no sentido de assembleia, convocação, congregação, né, todas essas palavras, ela, pelo menos na língua hebraica, que foi escrito no Antigo Testamento, o substantivo é kahal. E quando nós vemos aí na Septuaginta, né, que é a tradução da língua hebraica para o grego, né, para os helenistas, as palavras que são traduzidas, a palavra, o substantivo kahal, ela é sinagoguês, ou sinagogue, né, que é um substantivo feminino, e a outra é eclesia, né? Primeiro nós precisamos entender o que é isso, né? E aí as pessoas às vezes ficam pegando na questão do templo. Não congrego porque templo sou eu sou o templo e não existe templo, né? Então segura nessas questões aí. Então nós vemos aqui que, como o nosso irmão, o professor Marcos falou certinho aí, que desegrejado, ela vem do prefixo, né, de origem latina, né? E esse prefixo aí, ele quer dizer separação, afastamento. Então, quer dizer, a pessoa está se afastando da igreja. Mas o que é igreja, né? O que é igreja? Então, os gregos, eles também utilizam da palavra igreja, né? Os primeiros a usar essa palavra igreja, até porque é da língua grega, né? Eclesia. Eclesia, ela vem uma preposição e mais um verbo, né? A preposição que ela tem um sentido de moção, né? De movimento, de dentro para fora, e kaleo, que quer dizer chamar, chamados para fora. Então, quer dizer, os gregos, eles tinham essa reunião, né? Que era num espaço onde havia muita publicidade, eles estavam
discutindo as questões políticas, filosóficas, né, e alguma coisa deliberativa que causava alguma tensão. Isso aí nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos acontecendo isso aí, né, quando Paulo começa a pregar a respeito de Diana e começa a pregar a respeito da idolatria, pregando contra a idolatria, as pessoas vão lá e se reúnem, né? Eu vou deixar aqui só para vocês aqui, que às vezes as pessoas pensam que a palavra eclesia, ela é apenas de cunho cristão, né? E não é. Nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, aparece esse vocábulo para essa reunião que estava tendo na praça, né? Dessas pessoas contra a vida de Paulo e dos apóstolos que estavam ali pregando a palavra de Deus. E diz assim, ó, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há procônsules que se acusem uns aos outros. Agora, versículo 39. E se alguém outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. A palavra assembleia aqui é eclesia, né? É um agrupamento de pessoas que estão dispostas a discutir algum assunto. E do ponto de vista do cristianismo, Jesus disse a respeito da sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua eclesia, contra a sua igreja, ou seja, dos chamados para fora. Mas chamados para fora por quê? Porque os gregos têm um subentendimento de que eclesia seria chamados para fora de casa para ir a essa reunião, a essa assembleia pública. E a igreja de Cristo, ela é chamada para fora, né? Algumas pessoas dizem que é para fora do mundo, outras dizem que é para fora do pecado, mas o importante é que a igreja de Cristo, ela tem um propósito, um papel e uma função. É sair para ir ao encontro do nosso Deus, da pessoa bendita de Jesus. Bem, e a palavra desigrejado, aí agora nós temos agora esse prefixo, né, que é para saindo. Essas pessoas agora estão num caminho inverso, né, saindo da igreja. Mas igreja não é templo físico. De fato, é o templo que é as pessoas, que são a igreja de Cristo. Existe um cunho teológico que não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia, mas é um cunho teológico nos debates bíblicos, nos debates teológicos durante a história da igreja, que diz que a igreja é visível. Hoje nós estamos aqui num agrupamento, né? Numa assembleia. Nós estamos aqui falando a respeito de Cristo e nós estamos aqui numa igreja. Isso aqui é igreja. Porque eu sou igreja, você que está assistindo aí é igreja. Se você recebe Jesus como Salvador, você está saindo ao encontro dele, indo para o encontro dele, ouvindo a voz dele. Então, de fato, quando nós vemos aqui, existem pessoas que estão nesse caminho contrário, né? Nesse caminho contrário. Ora, eles dizem assim, não, eu não vou ser de igreja porque pastores erram, né? Eles pegam, de fato, ao invés de pegar os melhores exemplos para seguir esses exemplos, eles usam os piores exemplos para se desculparem. Tem pessoas que é dessa forma. Então, eles usam os piores exemplos para ser a desculpa dele. Não, eu vou sair da igreja, né? Igreja aí seria o templo, né? Seria a instituição religiosa, e ele começa a ser um ativista, né? Contra a igreja. Então, a pergunta que o nosso irmão fez aí, a maioria dos desigrejados tem cumprido seu papel de igreja? Interessante, que a palavra aí que ele colocou, a maioria dos desigrejados. Se nós estamos falando da maioria, então tem uma minoria. Então, tem uma minoria que cumpre papel de igreja, né? Cumpre papel de igreja. Eu conheço algumas pessoas, como vocês falaram aí, que estão passando por algum problema, né? Dentro da igreja, seja no âmbito com o pastor, com a vida de alguma pessoa, se sentiu ofendida e sente o desejo de sair da igreja. E saiu, né? Saiu da igreja no ponto de vista da congregação, saiu da congregação. Mas ele ainda permanece sendo igreja. Permanece sendo igreja como? Porque ele está num processo de apenas cura. Eu posso falar isso por mim. Eu quase cheguei à situação de ser desigrejado. Numa certa época, eu passei um problema numa igreja. Hã? Quem nunca, hein? Então, o que acontece? Eu estava numa igreja e nós sabemos que onde tem pessoas, tem problemas. Problemas existem onde tem pessoas. E, de fato, eu congregava num ministério, e esse ministério, ele era um ministério que cria, né, na continuidade dos dons, e eu saí da igreja machucado. Saí machucado, eu e minha esposa, e eu falei bem assim, olha, eu não volto mais para a igreja. A primeira coisa que acontece com uma pessoa que está machucada é pensar que o problema é a igreja em geral.
Aí depois eu parei, pensei direitinho, botei a cabeça no lugar e falei assim, cara, não faz sentido eu ser a igreja de Cristo e não cumprir o papel de igreja. E o papel de igreja é congregar. O papel de igreja é eu ser uma mão amiga para levantar um irmão que está caído. O meu papel de igreja é estar levantando alguém que está sofrendo. Então, meu papel de igreja é tentar ministrar a palavra de Cristo, sabendo que eu sou falho e que Deus, olha só, uma coisa interessante, Deus dá a oportunidade a nós de sentirmos o que ele sente e de agirmos como ele age. Ou seja, quando alguém pisa no meu calo, eu tenho que olhar que eu piso no calo de Deus direto. Eu piso na bola com Deus direto. É sempre eu pisando na bola com ele. Então, de fato, como é que Deus se sente? Deus se sente magoado. A mesma coisa acontece comigo. Mas como é que Deus age nessa situação? Ele vira as costas? Ele vai me jogar fora? De maneira nenhuma. Ele vai me perdoar e vai me reconduzir para o caminho que ele quer que eu ande. Então, de fato, acontece isso dentro da igreja, dentro da congregação, né? Dentro de um ajuntamento, dentro de uma assembleia. Então, nós estamos aqui como assembleias do Senhor, como igreja de Cristo, para ajudar uns aos outros. Então, de fato, tem algumas pessoas, sim, tem algumas pessoas que estão, eu conheço alguns canais aí no YouTube, que são pessoas que não são ativistas, estão desigrejadas, no ponto assim, desigrejadas entre aspas, né? Elas não estão congregando fisicamente. Está tendo uma debilidade? Sim, porque o nosso contato aqui é apenas virtual. Olha aqui, nós estamos aqui em contato virtual, mas nós não temos o calor humano. Nós não temos esse calor humano. Então, nós só sentimos essas coisas maravilhosas no contato com as pessoas. Então, de fato, quando tem pastores aí que estão congregando aí no YouTube, mas eles não estão cumprindo plenamente. Não estão cumprindo plenamente, porque uma coisa é nós estarmos falando aqui virtualmente, né? Tem esses problemas virtuais, independentemente, às vezes tem problemas virtuais que você, lá no WhatsApp, você briga, e dá vontade de você estar de frente com a pessoa para falar um bocado de coisa para ela, mas não pode. Mas isso é bom. O agrupamento de pessoas é muito bom. Agora, o que acontece? Existem as pessoas que são ativistas contra as instituições religiosas cristãs. Essas são perigosas. Eu estava até conversando com o pastor Reinaldo, que é um colega meu aqui na cidade de Potiraguá. Eu conversando com ele que muitas das vezes as pessoas elas não querem congregar e acabam se afastando da presença de Deus e procurando o YouTube. Isso tem sido um problema. Isso tem sido uma dificuldade. Tem pastores que estão sofrendo com ovelhas que, ao invés de vir para o culto de estudo, né, não tem interesse de aprender com a palavra. Eu sei que existem igrejas, como os nossos irmãos falaram aí, que são relaxadas nessa questão. Não priorizam a palavra, só prioriza a questão financeira. O membro tem que estar bem, mas não fala para ele que ele tem que estar salvo. Não fala para ele que ele tem que mudar de vida, que ele tem que mudar de atitude, mudar de comportamento, para que possa buscar a presença de Deus e morar na glória com Cristo. Então, essa é a maior riqueza do crente. Essa é a maior riqueza. Então, aí o que acontece? Essa pessoa vai e não quer ir para a igreja, mas começa a ouvir no YouTube. Ele falando para mim, contando o testemunho dele, que ele passou por um processo de conversando com o irmão pegou, saiu da igreja, começou a assistir no YouTube, e daqui a pouco falou, eu não vou mais congregar. Porque eu descobri aí que nós não precisamos de igreja, nós não precisamos estar unidos a nenhuma igreja, porque igreja não existe, igreja sou eu, não preciso desse negócio de reunião, então eu vou ficar congregando no YouTube. Bem, a pessoa volta para ela e começa a falar para ele, olha, pastor, hoje eu estou numa depressão terrível. Por quê? Porque igreja é social. Nós precisamos estar ligados uns aos outros. Nós precisamos, e existem muitas pessoas que estão passando por problemas psicológicos seríssimos por falta de estar envolvidos socialmente. Seres humanos não foram feitos para viver longe de sociedade. Toda sociedade vai ter problema. Todo problema não é eterno. Existe solução. Basta ter maturidade e ser cheio do Espírito Santo para que possa sair desses problemas. E se der, mais tarde eu quero falar só um pouquinho a respeito de Hebreus capítulo 10. Vou passar a palavra aí porque eu já falei demais. Não falou demais não, meu querido. Eu louvo a Deus pela sua vida. Foi ótimo, foi maravilhoso para contribuir com o ensino aqui. Eu queria que o professor evangelista Anderson comentasse
um comentário do irmão aqui, que é muito lindo, achei muito forte, e ele diz assim, olha, logo, dá para ser igreja sem tempo físico, mas é impossível ser igreja sem uma comunidade. A efusão do Espírito Santo, por exemplo, deu-se sobre vários irmãos unidos e reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2. Aí a irmã Flávia diz, pastor Gessival, maravilhoso, glória a Deus. Curso Bíblico Grátis diz, logo, se igreja fosse templo, na primeira era cristã, os cristãos estavam todos perdidos, pois lá havia culto de casa em casa. Mas eu queria que o senhor frisasse, por favor, falasse um pouquinho a respeito desse comentário dele aqui, ó. Logo, dá para ser igreja sem tempo físico, mas é impossível ser igreja sem uma comunidade. A efusão do Espírito Santo, por exemplo, deu-se sobre vários irmãos unidos e reunidos no mesmo lugar. A palavra está com o senhor. Então, vamos lá.